Olá, seja bem-vinda à live. Hoje o tema é amamentação, fechando o mês Agosto Dourado, mês da amamentação, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde em 1992 e aqui no Brasil em 1999. Então hoje eu pensei em trazer esse tema para fechar o mês, falando sobre como foi o meu processo de amamentação do meu filho, até o desmame. Então faz um ano que ele desmamou e ele foi amamentado por 3 anos e alguns meses. Hoje eu vou fazer um post sobre isso, logo mais vai sair o post. Então quero tá falando sobre como foi, mas também fazendo uma ponte com a teoria. Então eu descobri sobre esse mês do Agosto Dourado quando eu trabalhei há uns 12 anos atrás num hospital público, que foi lá em Paranaguá, o Hospital Regional do Litoral, e lá eu fazia palestras de amamentação para as mães recém-paridas, junto com a fonoaudióloga do hospital e junto com a pedagoga do hospital. Elas já faziam esse trabalho das palestras, eu entrei na equipe depois e elas me chamaram para estar junto com elas, fazendo todo esse trabalho, e elas davam continuidade. A fono sempre dava assistência para cada bebê que nascia, ela estava lá auxiliando na amamentação, e a pedagoga também, conversando bastante com as mães, e eu ficava um pouquinho assim mais, quando elas me puxavam para fazer o trabalho junto com elas, assim. Na verdade eu não via tanto, eu não compreendia as dificuldades da amamentação, por não ter amamentado ainda. Então eu achava que com aquela palestra as mães sairiam amamentando e tudo daria muito certo. E elas já eram mães, né? Tanto a Joyce, a pedagoga, quanto a fono, a Simone, a fono. E então eu fiquei bem envolvida no assunto da amamentação a partir dessas palestras que eu dava, e elas organizaram a Semana Mundial da Amamentação no hospital, com várias ações, que foi bem importante na época. E então quando eu fiquei grávida do Davi, para mim, assim, aquela palestra, aquelas informações da palestra bastavam para eu conseguir amamentar, que seria assim, na minha cabeça, tudo muito tranquilo, porque afinal de contas a teoria já estava de cor aqui em mim, já sabia tudo, né? A gente tem essa expectativa, né, de que sabendo a parte teórica, a prática vai estar tudo tranquilo. E além desse meu trabalho, né, já com a amamentação, o que me influenciou a querer amamentar e, né, em busca disso, foi que desde pequena eu via no quarto da minha irmã um quadro da minha mãe amamentando, né, a minha irmã. Então aquele quadro fez parte da minha rotina diária, né, desde que eu era criança. Então eu sempre via ali essa cena da minha mãe amamentando, que é diferente quando a gente tá sempre vendo cenas com a mamadeira, chupeta, tá? Então, na gestação, em relação ao preparo, né, eu tive aquela recomendação, né, de passar a bucha e tal, que é uma recomendação pela médica, mas eu já sabia que não se poderia fazer isso, né, pelo próprio meu trabalho que eu tive nessa palestra. E então o que eu fiz foi pegar sol, que algumas literaturas indicam que você pode pegar o sol como forma de preparo, mas o melhor preparo é você formar uma rede de apoio e a informação. As duas, ambas as coisas, uma complementa a outra, né? Você precisa ter uma rede de apoio que realmente apoie a amamentação, que não seja uma rede de palpites, e a informação atualizada e que seja de fontes confiáveis, fontes no Ministério da Saúde, de artigos. Eu tenho ali na minha bio, eu deixei disponível
um link do Google Drive com vários artigos. Lá tem o material do Ministério da Saúde, mas esse material ainda tem atualizações novas. Então, mesmo materiais aí que você puxa do Ministério da Saúde, você ainda tem que se complementar com artigos que têm pesquisas recentes. Oi, tudo bom? Terapia do Desejo. Como é que é teu nome? Não lembro. Parabéns pelo Dia do Psicólogo. Estamos aqui falando sobre a amamentação. Então, nesse manual que está lá disponível ali no Drive, a informação que não está atualizada é em relação que o leite do final da mamada seria o leite que engorda. E a gente falou na live passada, estava junto com a Lorena do Grão de Amor, que a gente conversou que não, o leite ali desde o início ele tem a gordura, ele promove todos os nutrientes para o bebê, não é, mesmo porque enquanto o bebê mama, você está produzindo leite. Então, essa ideia de que precisa mamar até se esgotar todo o peito, por conta da gordura do leite, já está desotalizada. Então, desde o início, o leite tem todos os nutrientes, inclusive a gordura. Então, falando aí da gestação, desse preparo, eu tomei sol e depois, quando eu tive, o Davi nasceu com parto com uma assistência humanizada. Então, ele nasceu eu estava de cócoras, ele nasceu e nós tivemos ali o contato pele a pele, que durou só 5 minutos, assim. Então, esses 5 minutos de contato pele a pele não foi ali o suficiente para promover a amamentação, porque aí a pediatra ali do hospital quis fazer uma intervenção, que o Davi chorasse, em relação à nota lá do Apgar. Então, depois disso, daí ele saiu do meu colo, foi cortado o cordão umbilical, que eu tinha pedido para ser o corte tardio. E, então deu aí uns 5 minutos. Daí o Davi foi pesado, foi medido, todas aquelas intercorrências, e ele chorando, que não necessariamente precisa ser feito naquele momento, com ele chorando, ele tem que estar ali no primeiro momento no colo da mãe, que é o indicado. E então, nesse início, logo depois que ele nasceu, o Davi não mamou. Então, o que aconteceu? Ele ficou muito tempo chorando, depois foi dado, o pai e a doula deram o banho de balde no Davi, lá na sala de parto mesmo. Então, nesse momento ele parou de chorar, ele se acalmou, mas depois que saiu ali do banho, ele voltou a chorar. E daí a gente tentou, a fono, que é a doula, a Raquel da Costa, que é fono também, me auxiliou nesse momento para que ele pudesse mamar, mas ele não mamou nessas primeiras horas depois que ele nasceu. E daí a doula estimulou ele a poder fazer a sucção. Então ela colocou uma luva, então ela fez o trabalho dela como consultora em aleitamento materno, enquanto fonoaudióloga. Estimulou ele com a sucção e tentou fazer a pega comigo, mas não deu muito certo. E como ele estava chorando muito, bastante, não conseguia se acalmar, nem no meu colo, no colo ali da doula. Então a Raquel falou assim: eu vou dar um copinho de leite materno dele, aqui do hospital, do banco de leite do hospital, para ver se isso vai fazer ele parar de chorar tanto, Pode ser fome. Já tinha passado em torno de 3 horas ali depois do parto. E ele, tomou um pouquinho ali do copinho do leite e dormiu, e apagou, Ficou bem tranquilo, dormiu. E daí a Raquel
Eu até propus fazer uma live aí, um dia eu vou fazer uma live junto com a Raquel pra gente comentar como foi esse início aí da amamentação do Davi. E daí ele dormiu, né? E como ele não mamou na primeira hora ali de vida, né? Então o corpo não produziu, não aconteceu do útero se contrair, né? Então eu comecei a sangrar, a ter hemorragia pós-parto, né? Porque ele não foi amamentado no primeiro momento. E, né? Então eu tive essa hemorragia pós-parto, o médico receitou um remédio para impedir dessa hemorragia acontecesse, mas eles não me deram essa medicação. Então eu fiquei tendo essa hemorragia e a doula que também me auxiliou nisso, percebendo essa hemorragia e percebendo esse erro ali da equipe de enfermagem do hospital que não aplicou a medicação em mim, né? Então ela conseguiu conversar com o médico, ele veio e daí eu tomei a medicação com soro para cessar essa hemorragia. E aí o Davi dormiu, né? Ele tava dormindo, eu também daí dormi ali no hospital e ele acordou em torno das 2 horas da manhã, que foi quando aí minha mãe me auxiliou com o Davi, colocou o Davi no meu colo e daí ele mamou. Então deu tudo certo, ele já sabia sugar, né? Já tinha sido aí estimulado pela fono e deu tudo certo, ele mamou. De manhã ela veio me visitar, a Raquel da Costa, aí só fez algum ajuste ali na pega, mas ela, né, me deixou bem tranquila, assim, confiante que tava tudo certo ali em relação à pega e à mamada dele. E quando veio a pediatra, né, deu ali 24 horas ali no hospital, a pediatra veio dar alta pro Davi, né, avaliar ele. E perguntou pra mim se ele estava mamando. Eu falei, sim, ele já mamou, né? Mamou de manhã, acabou de mamar. Mas ela não avaliou a pega, ela não avaliou a amamentação. A única pessoa que avaliou foi a doula que eu contratei. Nenhuma pessoa do hospital apareceu para avaliar a minha amamentação. Então, quem aí é gestante, vai ter o filho, é o teu direito ter essa assistência no hospital, né? É dever do hospital dar esse apoio à amamentação e fazer esse trabalho com a mulher depois que pariu. Então, o que a médica fez? Ela só perguntou se eu já tinha dado de mamar, se ele tinha mamado, eu falei que sim. E ela pegou e fez uma prescrição de uma fórmula infantil. Ela não me falou nada, assim, sobre como iria ser a amamentação. Ela simplesmente falou, se precisar, tem essa receita com a fórmula. Então, o que eu pensei? Como eu já tinha trabalhado com amamentação, então sabia que seria ali, né, os primeiros dias seria o colostro, ele ia mamar o colostro, e a doula também falou, olha, daqui uns dias vai descer seu leite, fica tranquilo, né, colostro já é leite, né, mas daqui uns dias vai vir vai sentir o seu peito cheio de leite, fica tranquila, mas a médica em nenhum momento me falou isso, Oliveira, Silva, tudo bom? Falem pra mim se vocês estão me escutando bem. Dá um toque se vocês estão escutando bem. Então eu pensei, não, de jeito nenhum que eu vou comprar essa fórmula. Não sei por que ela escreveu isso, ela não deveria ter escrito isso. Eu pensei. E deu tudo certo. Chegamos em casa, a primeira noite do Davi, ele chorou muito, muito, muito. E não era por fome, não era por querer o leite, né? Ele terminava de mamar e chorava e ele queria colo. Então, se colocava ele no berço, daí ele chorava. Tirava ele do berço, aí ele chorava. Então, aí ele ficava tranquilo no colo, né? Colocava no berço, chorava. Então, como é que foi essa primeira noite aí do Davi em casa, na segunda noite de vida dele? Muito choro
e colo no papai. E eu dormindo porque eu estava muito cansada. E isso é um ponto bem importante para o sucesso aí da amamentação. Descansar. A mãe precisa descansar, que é a noite que a mãe tem o pico da prolactina, que é o hormônio que está fazendo a produção do leite. Então é muito importante esse descanso, principalmente aí nos primeiros dias, para o sucesso da amamentação. E outra dica muito importante então a primeira dica, repouso. E a segunda dica é não dê chupeta, não dê, esconde, não compre, se ganhar, deixe num lugar bem difícil e esquece que tem chupeta. Laura, Júlia, oi Laura, tudo bom? Próxima live aí vamos fazer sobre birras, a Laura pediu, certo? Tá conseguindo me escutar bem, Laura? Me dá um retorno aqui. Então essa dica em relação à chupeta é porque ela realmente atrapalha principalmente o início da amamentação, e mesmo que você dê a chupeta depois que a amamentação está bem estabelecida, ela ao longo ali dos meses da amamentação, ela vai atrapalhar. Que bom ter retorno, Laura, valeu. Laura, teu filho tem que idade? Você quer falar? Que idade tem? Teu filho mama? Filho ou filha? Então eu escolhi não dar a chupeta, apesar de que a gente comprou. E aí nessa primeira noite foi uma tentação de fazer esse choro calar com a chupeta, mas não, né? Ele não quis a chupeta, o Davi, e não quis a chupeta. O que ele queria era colo. Então não adianta a gente dar uma coisa que não é o que o bebê quer, né? Ele não quer chupeta, ele quer colo, ele quer outras, ou ele tem outras necessidades. 1 ano e 1 mês, a Júlia mama no peito e come de tudo. Ah, que bom, que bom. E aí, Laura, você deu chupeta pra Júlia? Então a recomendação é que não dê, assim, só se for algo assim muito realmente extremo. Vou enlouquecer, dê a chupeta, né? Para não enlouquecer, dê a chupeta, mas que seja algo assim muito que é muito comum, né? É muito comum a gente ganhar chupeta e ver bebês com chupeta. Sim, usa, mas hoje não daria. Ah, se arrepende, Laura? Você quer dizer o motivo? Ela acaba fazendo, ao longo ali do processo de amamentação, o bebê pode sugar menos. Eu iria enlouquecer se não desse. Foi bem isso que eu te falei. Iria enlouquecer se não desse. Muitas vezes é muito difícil esse início. Por isso a importância da rede de apoio. Se tivesse essa orientação, não daria. Vamos tentar tirar a chupeta então, Laura. Precisar de alguma ajuda aí para tirar a chupeta, a gente conversa. Fica muito dependente da chupeta. Apesar que daí os bebês que não chupam chupeta ficam dependentes do peito, dizem, né? Que daí parece que eles estão dependentes do peito, né? Mas também não é bem por aí, né? Dizer que é dependente do peito. Né? Não é só o peito, não é só o leite aqui, né? Todo o carinho, o cheiro da mãe quando ele tá no colo. Sim, isso. Então vamos tentar tirar essa chupeta, Laura. Né? Ou deixa assim em casos extremos. Enquanto ele estiver brincando, distraído, tem que sair da boca. Mas deixa aí em casos assim, é o último recurso. Né, para quem aí já tá com a chupeta. Quem não tá, tá gestante aí no início da amamentação, ela pode atrapalhar, e ela atrapalha sim, né? Pode, se não atrapalhar aí nesse começo, vai atrapalhar lá na frente, promovendo aí o desmame. Então por isso aí a gente retira a chupeta antes de tirar o peito, tá? Senão o peito vai sair antes da chupeta. Então tá aí também um motivo, porque, né, aí se coloca também
para tirar a chupeta aí com 1 ano, mas também é mais em relação ao crescimento dos dentes também, né? A dentição. Então, em relação a esse início da amamentação, eu decidi isso, né? Não dar chupeta. Então, a gente teve o primeiro, né? A gente tinha que decidir se dar ou não dar a chupeta. Foi ali na primeira noite. Né, o pai do Davi tentou dar a chupeta, o Davi não quis a chupeta porque ele queria colo, como eu falei, o bebê não quer a chupeta, ela quer outra coisa. Se você não consegue descobrir o que é essa outra coisa, de repente a chupeta vai dar o conforto ali, mas não é o que o bebê quer naquele momento. Ai, Belize, tudo bom? Estamos falando aqui sobre a amamentação, enfermeira Belize. Então, foi o momento mais crítico ali, se a gente ia dar a chupeta ou não, porque depois ali na terceira noite foi tranquilo, foi bem tranquilo, né? Davi não chorava mais e daí a gente tinha que acordar ele para mamar a cada 4 horas, que foi uma recomendação médica de que o bebê precisa, ali no primeiro mês, né? Tá sendo acordado, passou 4 horas dormindo, acordar para ser amamentado. Então, aí a gente fazia isso porque realmente ele dormia a noite toda. Se tiver mais alguma dúvida, Laura, Belize, podem perguntar. E então ali nos primeiros deu tudo certo ali em relação à amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses. Foi realmente só leite materno nos 6 primeiros meses, ele pegando peso. E também nesse início, na primeira semana, a doula veio me visitar e ela fez ali um ajuste na pega, né? Tinha ali só um pouquinho ali que tinha que ajeitar, mas era questão assim, era um detalhe assim. Então que ela veio, então, mais assim para passar realmente a confiança. Olá, tudo bom? Iraque, tem filhos? Quer contar? Tá amamentando? E outra pessoa também que passou ali visitando foi a gente do posto de saúde, que também ali também trazendo o apoio, verificando a amamentação. Então é preciso os vários profissionais de saúde estarem cuidando dessa mulher que está com o bebê. Não, né, não fique sozinha com suas dúvidas. Vá procurar um posto de saúde, uma consultora em aleitamento materno, mesmo assim que não esteja dando problema, mas se você está com dúvida, não fique com essa dúvida, tire essa dúvida com um profissional realmente capacitado. Então deu tudo certo nos 6 primeiros meses, Davi mamando, ganhando peso, e daí já tem uma outra etapa, que é o retorno ao trabalho, que aí vem muitas mães conversar comigo e tem toda essa questão, né? Muitas retornam ao trabalho com 5 meses, algumas com o bebê tem 4 meses, retornam ao trabalho, e daí é toda uma questão, né? O que fazer aí com a amamentação. E daí nessa parte do retorno ao trabalho eu não consegui estar guardando meu leite, né? Congelando e deixando para que ali na escolinha, na creche, fosse dado. Então, eu não consegui, assim, me organizar em relação a isso. Então, eu decidi entrar com a fórmula, né? Pedi para o médico a fórmula. E daí a gente vê aí, né? O quanto aí é mais fácil você escrever uma fórmula do que orientar. Não, vamos conversar aí sobre tirar o teu leite. Vamos ver o que a gente pode... Como a gente pode organizar a tua rotina? Não tive nada assim de uma conversa em relação a isso, né? Então já estava decidido com a fórmula, né? Não procurei nenhuma consultora de amamentação, poderia ter procurado para me ajudar nesse processo mesmo, assim, para não entrar com a fórmula, né? E daí o Davi foi para a escola, só que ele não mamou a fórmula lá na escola. E eu não sabia disso, né? A gente dava mamadeira e eu sabia dessa questão da mamadeira e confusão de bicos. Eu já tava assim meio preocupada se aquela mamadeira ia fazer a confusão de bicos. E passou mais ou menos umas 2 semanas,
Quando né, eu retornei do trabalho, eu chegava às 7 horas da noite, então eu fui dar de mamar pro Davi e ele começou a mamar bem fraco. Então ele não tinha mais aquela força para sugar. E daí eu pensei, nossa, ele tá fazendo confusão de bico, ele vai desmamar, eu vou ter que trocar essa mamadeira. E daí fui procurar uma outra mamadeira lá com um bico diferente, que, enfim, era um negócio lá diferente, que eu já tinha visto para comprar, não tinha comprado, saí procurar e, enfim, achei lá. Claro, o recomendado não é isso, o recomendado é o copinho, né? Não, é um copinho para que o bebê consiga, né, recebendo esse leite por esse copinho. Então, comprei essa outra mamadeira ali, né, que também bico de silicone e tal, era só a questão o fluxo saía diferente, entendeu? Então, na verdade, ele fez confusão de fluxo. Aí eu fui lá na escola e a professora falou assim, nossa, ontem foi o dia que ele aprendeu a mamar com a mamadeira. Até então ele não estava conseguindo, ele não conseguia engolir. Ele não tinha entendido como mamar na mamadeira e não engolia. E ontem ele engoliu todo o leite da mamadeira. E daí, tá vendo? No mesmo dia que ele aprendeu a sugar a mamadeira, ele desaprendeu a sugar meu peito. Então eu tive que agir rápido. Né, de achar outra alternativa para que ele não perdesse essa força na hora de sugar. E daí com essa outra mamadeira, como o fluxo era diferente, então ele retomou a força no meu peito e voltou a mamar normal, assim, dava para sentir assim que ele realmente retomou a força de puxar o meu leite e mamar. Então a gente seguiu nessa de estar junto com a mama, né, de ter a mamadeira na escola e ter o meu peito durante, né, enquanto ele estava em casa, né, e durante o final de semana. E foi assim por um bom tempo com a mamadeira, até que o Davi mesmo resolveu, né, ele ficou um ano tomando mamadeira junto com leite materno, e depois ele não quis mais o leite da mamadeira, assim, ele ia para a escola e não aceitava a mamadeira que a professora dava, assim. Foi uma decisão dele, bem decidido. Então, nesse processo, a gente precisa perceber, assim, do retorno ao trabalho, o que a gente pode fazer que, de repente, para não causar o desmame. Porque se a gente... né? Porque pode ter aí a confusão de bico e de fluxo com a mamadeira, que não é o mais indicado. E poder também ter um apoio para você guardar o teu leite, dar o teu próprio leite, não recorrer à fórmula, né? Porque muitas vezes a fórmula o bebê às vezes não gosta daquela marca de fórmula, a gente precisa comprar outra. Isso aí aconteceu com o Davi. Ele ficava com o intestino trancado por causa da fórmula. E a gente foi tentando outras marcas, ele não gostava do gosto. Então foi todo assim, acaba sendo também um pouco desgastante também essa introdução da fórmula, né? Mas não promoveu o desmame, assim. E, né, na verdade, ele que largou a fórmula por conta, não quis mais saber e continuar mesmo no peito. E teve um período ali que o Davi estava com 8 meses de idade, entre os 8 até 1 ano de idade. Ele, acho que foi com 7 meses, na verdade, até 1 ano de idade. A gente não se via durante o dia, desde das 7 da manhã até 9 da noite, assim, eu ficava fora de casa, até as 10 da noite. Então eu ficava o dia todo fora de casa e eu só dava o peito na madrugada, porque a hora que eu saía de casa ele estava dormindo, a hora que eu chegava ele estava dormindo. Então a gente só se via de segunda a sexta no meio da madrugada para mamar. Mesmo assim permaneceu a amamentação. Final de semana ele mamava sábado e domingo
em livre demanda. Então, a hora que ele queria, ele mamava, né, para compensar a semana toda. E daí aumentava a produção de leite. Então, chegava segunda-feira no trabalho, eu tava cheia de leite. E até sexta-feira eu já percebia que a quantidade de leite diminuía bastante. Mas como sábado e domingo ele, né, tirava o atraso ali no mamar, então aumentava muito a produção de leite, né? Em 2 dias ali eu conseguia perceber. Outra questão, então, além dessa volta no trabalho, aí a gente já começa a pensar em relação ao desmame. Né? Então, um processo de desmame natural dificilmente acontece antes de 1 ano de idade. Normalmente ele acontece entre 2 e 4 anos, esse desmame natural. Então, a gente tem aí um processo desse desmame, que é a relação entre a mãe e o filho, que vão estar decidindo por esse processo, né? A mãe pode estar conduzindo esse desmame, mas o filho, mesmo ela não conduzindo, mesmo a mãe não conduzindo, o bebê ele vai chegar num certo ponto que não vai continuar mamando. Então não tem essa questão da dependência do peito, porque é um mito, entendeu? Então foi um processo bem tranquilo, esse processo do desmame, apesar que ali no post que eu escrevi hoje, né, que vai ser colocado ali no feed mais tarde, eu coloquei ali que eu tinha decidido fazer um desmame abrupto. O que é um desmame abrupto? É quando de uma hora para outra a mãe resolve não dar mais o peito, né? Então, de uma hora para outra, a mãe que decide não dar mais, não continuar com o aleitamento materno. Então, não é um processo natural que partiu da criança e foi uma decisão da criança, entendeu? Então, esse desmame que eu tentei fazer, né? Eu já vinha conversando com o Davi, né? Ele completou 2 anos, então eu já comecei a pensar no desmame quando ele completou 2 anos e comecei a falar, olha, vamos parar de mamar. E daí ele ficava bem bravo e desconversava, né? Olhava para outro lado, não queria saber. Ficava bem bravo mesmo. E daí eu fui falando e decidi, né? Daí pedir uma medicação pro médico, uma receita para que, né, essa medicação secasse o leite. E não deu certo essa medicação, porque daí eu passei muito mal e minha pressão baixou, então não deu certo a medicação, não continuei com a medicação. E daí eu vi que assim, né, o Davi queria continuar a mamar, e daí eu não teria outra alternativa do que esperar o processo dele de desmame. Mas era uma época bem cansativa, porque ele mamava muito à noite. E depois ele deixou de mamar à noite, foi também natural. Ele parou de mamar à noite, começou a dormir à noite. E depois ele foi, assim, diminuindo as mamadas. Foi algo, assim, bem tranquilo, assim. Não, na época, assim, eu não precisava estar distraindo ele com outra coisa. Ele mesmo, assim, já estava com outros interesses. E o que antes não, né? Antes dele iniciar esse processo de desmame, ele sempre vinha pro peito como consolo. E eu dava, assim. Então, ele se chateava com alguma coisa, era peito, né? Vamos resolver a birra, resolvia com o peito. Então, todos os problemas eram resolvidos com o peito. E quando começou esse processo de desmame, que ele foi perdendo o interesse em mamar, ele tinha ali as crises dele, as birras dele, e ele não lembrava de resolver esse problema com o peito. E eu também não dava essa alternativa para ele, né? Então, por isso que é um processo também em que a mãe participa. Mas acho que mesmo que se eu desse essa alternativa, ele não queria, porque ele foi assim se desinteressando mesmo pelas mamadas ao longo do dia. Então ele só tinha interesse de mamar à noite, mas era bem pouco. Ele acabava dormindo sem mamar mesmo.
e ele acordava e mamava. Então ele ficou por vários meses, uns 3 meses mais ou menos, acordando e mamando. Acordava e mamava. E daí ele passava assim, uns 2 dias, 3 dias sem mamar, aí lembrava de mamar. Daí ficava mais uns 3, 4 dias, depois mamava. Então foi assim, espaçando bastante as mamadas da manhã. E depois aí ele parou. Daí teve um dia que realmente não quis mais continuar mamando, mas meu peito continuou produzindo leite. Isso ainda foi mais um mês assim, que eu ainda tinha leite, mas ele não estava interessado em querer saber desse leite. Ele realmente decidiu parar de mamar, né? Daí isso ele tinha 3 anos e uns 4, 5 meses, mais ou menos, quando realmente o desmame aconteceu, né? Então, desse processo aí dele parar de mamar a noite toda e tudo, né? Deu assim uns 6 meses aí né, desse desmame natural. Então, o desmame é um processo que vai acontecendo e não dá para dizer o teu processo com o teu filho vai ser 1 mês de desmame, vai ser 2 meses. Você não tem uma previsão. É algo assim que né, a mulher pode, a gente pode ajudar a mulher a ter estratégias ali nas situações, mas o desmame natural mesmo vem desse desinteresse pela criança. A criança finaliza o processo da amamentação e junto com a mãe, né? A mãe tem que sintonizar essa vontade da criança, entender essa vontade da criança. Aí acontece, né? Se a mãe também não tá pronta para esse desmame, e a criança quer desmamar, aí assim não vai. Ela pode estar assim, querendo aí dizer pro filho: não, filho, eu ainda quero você, né? Quero que você mame mais um pouco. E aí o filho vai ficar naquela: como é que eu vou atender o desejo da minha mãe, né? Tô com os outros interesses. Então fica aí a dica pro desmame, né? Hoje se fala bastante em desmame gentil e que é bem isso, né? Perceber que é um processo entre a mãe e o filho e que ele vai acontecer, ter confiança que ele vai acontecer esse desmame. Embora eu sei que seja realmente, às vezes a gente quer que em muitos momentos na amamentação a gente quer que, não, agora eu não quero mais, e fala assim pro filho, mas se não, ele não tá no momento dele, ele vai querer buscar isso, né? Então, aí mais uma vez a rede de apoio como sendo fundamental para a mãe estar bem durante todo esse processo da amamentação, porque é muito bom, muito gostoso, prazeroso, tem os benefícios, quando você está consciente dessa decisão e dos benefícios, assim, é isso que te faz persistir e continuar. E daí precisa ter alguém que realmente confia que você está fazendo o melhor pelo seu filho. Então essa mensagem que eu queria passar aqui na live, e muito obrigado pela sua presença hoje.